pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Patrícia, sou professora de História e Geografia do primeiro ano e a gente vai estar conversando durante esses dias, vamos estar dando continuidade ao trabalho do professor Walter, ok? Então, qualquer dúvida me chame no WhatsApp, vejam se estão realmente nos grupos, quem não tiver, coloque o colega, se comunique, para a gente ter essa boa relação entre os conteúdos, entre o aprendizado e, claro, para a gente se divertir também, tá bom? Então, conto com você. Vamos embora. Meu povo, vamos embora, né? Mais uma aula. Hoje a gente vai conhecer, né? Vamos entender um pouquinho do grande processo que foi a Idade Média. A Idade Média, quando se fala Idade Média, vem aquele suspense, aquela coisa toda. O que as pessoas veem na Idade Média? O sombrio, as trevas, algo de ruim que aconteceu, mas que é voltada muito à própria forma, ou assim por dizer, a prática religiosa que da época existia. Aos poderes, a forma que estava organizado, que existia. Então, por isso que as pessoas têm um certo receio de falar e conhecer, ou melhor ainda, de entender como aconteceu esse processo da assim chamada Idade Média. A Idade Média vai surgir ali após a queda do Império Romano, ou seja, é um processo onde Roma passava por uma crise, onde o poder político e a ideia de que a divisão acontecia da sociedade, das classes sociais, e que isso vai trazer para a Idade Média uma fragilidade, né? Isso vai impulsionar a crescer, assim, fazendo com que a igreja, com que as formas políticas, a economia, possa pensar assim, poxa, cara, e o que está acontecendo? Ou o que a gente vai fazer para tomar conta, no caso, de uma forma muitas vezes autoritária, de uma população que estava ali indo sem caminhos e que precisava de alguém para organizar ou alguém para, no caso, não foi, né, para organizar, mas sim para manipular, infelizmente. Então, isso tem as doutrinas, tem a relação da idade, de como as pessoas pensavam na época, de como as pessoas surgiam com os questionamentos, a forma religiosa que era vista pela Igreja Católica, o que pregavam, o que aceitavam ou o que não aceitavam de forma e de jeito, de hipótese alguma. Então, é isso que a gente vai conhecer hoje, ok? Então, a Idade Média vai surgir ali no início, com a queda do Império Romano, entre os séculos 5 e 15, né? Então vai ser o auge da Igreja Católica para a própria ideia da organização social, mas também pregar uma certa manipulação sobre diversos grupos que existiam na época, ok? Chamada assim da Idade das Trevas, porque muitas pessoas não conheciam e não queriam entender esse processo e aceitavam, ou que não aceitavam, mas que eram assim controladas pelas pessoas que tinham uma classe social alta, que tinha a ideia dos olhos fechados para o próprio crescimento social ou crescimento ali pessoal das pessoas. É um período onde as mentes inteligentes manipulam aquelas que não conhecem ainda, mas que é um período também que vem trazer diversos questionamentos e um período que traz para nós, né, para assim nós que fazemos parte de um grupo social, as reflexões, se é certo ou errado. Eita, né? E aí, o que a gente vai fazer? Então, são alguns questionamentos. Era associada a ideia de que a pobreza é a religião e a produção. Isso, algumas dessas ideias ou desses pontos vai ser refletido diante de diversos outros momentos históricos que marcaram o surgimento da humanidade. Por exemplo, a escravidão. A escravidão em si, ela é feita, organizada, praticada de uma maneira que era imposta uma religião, pessoas que sofriam, aquelas que eram de classe média não, classe pobre e escrava. Então, os médios e os da alta burguesia em si tomavam conta e manipulavam essas pessoas que não conheciam. E a ideia da produção, então produzia, tinha escravo para quê? Para quê? Para quê? Então, para produzir, para exportar, para dar lucro, gera lucro, ok? A visão de hoje, considerada como mentirosa e enganosa.
Ou seja, a Idade Média tinha esses pontos, mas que teve a visão de que, mesmo com o próprio crescimento da igreja, o crescimento dos reis, das rainhas, dos nobres ali envolvidos, com a produtividade, então produzia-se, dava lucro para quem? Para Deus? Para o poder político da época, para a monarquia, para quem? Então, chamou-se também considerado como uma ideia ou como algo mentiroso, algo enganoso, onde as pessoas ali deixavam-se levar pelo próprio processo da manipulação, né? Então, a gente vai ver que a Idade Média é marcada pela Inquisição, então a queima de bruxas, a praça. Por quê? Porque queimavam essas pessoas. Por que falavam-se de bruxas? A gente vai entender o porquê. Hoje a gente está conhecendo um pouquinho dessa ideia da formação da Europa medieval, tá? Mas existem esses pontos que vão fazer com que esses grupos acabem tendo destaque dentro da sociedade, ok? O Império Romano, ele é um dos mais antigos povos, ou mais antigos, assim, importantes das civilizações, do surgimento desses grupos da sociedade. E lá vem o carro da água. Passa este carro da água. Daqui a pouco tem do gás. Normal. E aí, é muito importante, né, dentro dessa formação, que a gente comece a entender a importância do Império Romano. Quem a gente lembra de Roma e Grécia com grande poder político, né, onde existiam pessoas que tinham todo o poder de uma cidade em suas mãos. Os gladiadores, as relações dos precedentes, as guerras, dos escravos que já tinham, né, já vinham trazendo a própria Roma e Grécia, mas que esse processo do Império Romano vai fazer com que essa própria fragilidade dentro dela possa surgir assim, trazer aspectos, trazer características comuns para um novo surgimento. Governo forte e de poder centralizado. Óbvio, se eu tinha igreja, a igreja comandava todo, ou como posso dizer, reeducava a sociedade. Pode fazer isso, não pode isso. Pode isso, não pode isso. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Então, muitos conceitos eram propriamente trazidos dentro dessa ideia. Tinha influência própria? Sim, as pessoas não praticavam unicamente o que estava na Bíblia. Eles pegavam o que estava na Bíblia, modificavam para o seu favor, e assim, por modificar para seu favor, logicamente, é o mais como posso dizer, mais fácil de aceitar. Então, as pessoas iam ali, pegavam e tchau. Tá, então tá escrito na Bíblia, o padre, um bispo, isso e aquilo disse, então tá aceito. Então, poder, um governo forte, e depois a gente vai ver o final dessa Idade Média, e vai ver a grande reviravolta que existe, mas que com o surgimento dela vai ser muito tempo dessa forma de governo entre igreja e política, a igreja e o poder. A igreja era o poder, o maior poder da época, que eram influenciados ali pela ideia de um governo, né, de alguém, de um rei, mas que quem tomava-se e que manipulava-se era assim a igreja católica, né, nesse período. O que a gente está vendo aqui? A gente não está, como posso dizer, dizendo que A e B é ruim ou bom. A gente está dizendo que estamos relembrando, reconhecendo, analisando características de um determinado período da história que marcou, assim, o contexto de todas as outras, ok? Estou olhando para cá, minha gente, mas é porque a câmera está por aqui. Relaxa aí o coração, ok? Vamos lá. A cobrança de imposto, obviamente, paga-se imposto para quem? Para Deus. Paga-se imposto porque Deus, né? Quanto mais imposto, mais você vai para o céu. Quanto mais você doar, então, quanto mais você doa, mais a sua casa no céu, na casa divina, estará pronta. Então, logicamente, as pessoas ali se matavam por esse lugar divino e que doava-se o que tinha e o que não tinha, fazendo muitas dívidas, impostos. E os impostos, obviamente, eram cobrados também para bancar os luxos da realeza. Então, quanto mais eu sou rico, haha, meu amor, quem vai pagar os impostos é você, querido. Então,
as pessoas cobravam impostos. Então, eram impostos que cobravam-se agora, daqui a pouco vinha de novo, e amanhã de novo, não era algo mensal, vamos dizer, né? Para a nossa realidade atual, esses impostos existem. Claro que é uma taxa, né? Produtos, então, sei lá, você compra um lápis por R$1, R$2. Então, quando você pega a nota fiscal, você pode ler as letrinhas miúdas, meu jovem. As letrinhas miúdas estão lá dizendo se é imposto municipal, federal ou estadual. Então, se paga-se imposto. Nós pagamos impostos. Então, alguns historiadores provam que, dizem essas hipóteses, que o próprio cobrança de impostos que existia na Idade Média, ela foi adaptada, passou por um processo muito diferente do que acontecia, mas que hoje em dia as pessoas ainda praticam. Então, as pessoas praticam impostos. Os impostos seriam aí para a educação, para a alimentação, para a saúde, coisas, né? E etc. As pessoas costumam dizer assim, a faculdade pública é a mais barata e tal. A faculdade pública, minha gente, é a mais cara. Porque a faculdade pública, ela é paga pelos nossos impostos. É um direito nosso. Então, a educação de qualidade, ela não vai apenas por uma taxa de 30 centavos, 50 centavos, que você cobra em um lápis. Mas são vários produtos, mundialmente, que são consumidos e que são ali organizados para manter uma estrutura ou uma forma de gerar impostos, empregos, a economia. Então, estão tudo ligados. Então, a universidade pública em si é paga pelos nossos bolsos, né? A gente compra um sorvete, o que for. Você paga impostos ali. Aqueles pequenos centavos, juntados mundialmente, juntados no nosso país e tal, eles geram essa ideia da economia. Então, muitos historiadores dizem que esses impostos que vinham lá da Idade Média, até hoje, né, acaba tendo um reflexo na nossa sociedade atual. Manutenção do exército e da ordem social, logicamente. Manutenção do exército por quê? Porque eu era poderoso, poderia entrar em guerra e que, se eu entrasse em guerra, teria que ter um exército para ganhar. Ninguém quer perder, né? Tudo engraçadinho. Na ordem social, teria ali as pessoas que melhor favorece ao meu ser. Então, estaria em grandes grupos. Então, por exemplo, um nobre só casaria com nobre. Pobre casaria com pobre. Então, não existia essa misturação de classes que era um escândalo na época para o surgimento das sociedades. Porque se um rei, um príncipe casa com uma princesa, ou um duque com uma duquesa, logicamente, aquele aspecto social do seu grupo social vai permanecer em uma hierarquia. Então, não existia pobre casando com rico, nem rico com pobre com pobre, rico com rico, ok? Então, é uma ideia. Isso vai gerar a ideia da urbanização. A urbanização vai gerar o quê? O que seria essa urbanização? Vamos pensar. A urbanização, ela vai ser um processo de que as pessoas comecem a sair do campo e vão para as cidades. Não. Aí, professor, mas é êxodo rural. Sim, meu amor, é êxodo rural. Porém, essa locomoção, quando as pessoas na cidade começam a crescer muito mais do que as pessoas no campo, as pessoas vão ter ali uma urbanização. Ou seja, crescimento das cidades, a indústria, as empresas, as estradas. Então, isso vai ser um crescimento. Apesar que, na Idade Média, tudo se passava através de lucro, tá? A urbanização em si, ela fragilizou, porque a Idade Média dependia do senhor feudal, também, né, da produção de terras. Então, quem tinha terra tinha dinheiro. Quanto mais terra eu tenho, mais dinheiro eu tenho, mais rico eu sou. Então, quando as pessoas começam a deixar essas zonas rurais e irem para as cidades, o que elas estavam buscando? Emprego, tecnologia, comunicação, o quê? Então, era um período muito precário, mas que essa produção, essa locomoção das pessoas acabou gerando, sim, primeiro uma queda, depois um reajuste, e até hoje, né, a urbanização é um processo que gera aí economia, movimenta as cidades e gera toda uma questão social entre as pessoas. Produção agrícola, como eu falei,
dependiam da relação do feudalismo, das terras. Então, produzo, compro, vendo. Não tenho, o que é que eu faço? Quando o seu feudal, a gente vai estudar nas próximas aulas, e o feudalismo em si, e a gente vai ver que quando mais eu produzo, mais eu dou, porque eu tenho mais terras, eu mais dou para a coroa, e o que sobrar, se sobrar, é meu. E se eu não tiver aquele produto, eu posso trocar, vender, comercializar entre outros comerciantes. Mas em si, primeiro ponto era para o rei. Aquela pessoa ainda estava ali no seu trono. Os escravos vão ser muito comuns, escravos por guerra, escravos por direito deles, seres escravos, ou direito do quem estava no comando de escravizar. Então, eram comuns ainda os escravos, os escravizados, serem dentro desse período da Idade Média. Ok? Formação da Europa medieval, ela vai surgir, eu vou tomar o pontapé de ter a ideia da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela vai movimentar tudo. Ela manda, ela faz e ela desfaz. Né? Então, ela vai surgir primeiro com a Igreja Católica. Então, lembre, formação da Europa medieval. Igreja Católica, feudalismo, classes sociais, miscigenação cultural entre os germânicos e os romanos, que depois a gente vai ver aqui. Mais sociedade, mão de obra e igreja. A sociedade em si, que é mão de obra, feudo, mão de obra e igreja, vai ser naquela ideia de produção. Eu tenho o senhor feudal, que tem a terra e a produção. Eu tenho a mão de obra, muitas vezes escrava, porque as pessoas não tinham como pagar dívida. Então, não tenho dinheiro para pagar dívida. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou sugerir que eu seja um escravo, vou trabalhar de graça até quando você achar necessário que eu paguei a dívida. Então, muitos escravos eram tanto pelas ideias de guerras e confrontos entre alguns grupos, mas também pela ideia de dívidas, tá? Então, eram dívidas, não tinha como pagar, você é escravo. Até quando você achar necessário, você é escravo. Então, o feudalismo vai influenciar essa ideia na movimentação de produção, terra e lucro, igreja e lei, e o povo foi-se embora. As classes sociais não se misturavam ali, a ideia de que o rei é rei, o povo é povo. Um manda, outro obedece. Então, deixa pra lá. Okay? Então, esses tópicos que a gente trabalha hoje, essa ideia, deixa eu ver aqui, essa ideia de que a Idade Média, ela vai passar por diversas transformações até surgir hoje. Quando a gente for ver nos outros pontos, e a gente vai trabalhar a Igreja Católica, vamos trabalhar a relação do povo, a relação da sociedade, a economia, vocês vão ver como elas estão interligadas entre elas, ok? Mensagem, que uma hora ou outra eu vou responder. Se eu não responder de imediato, minha gente, é porque eu tenho outro expediente em outra escola. Aí, talvez no horário que vocês mandarem, eu não estarei disponível para responder naquele horário. Mas assim que eu puder, eu vou responder vocês com o maior carinho, tá bom? Então, um cheiro e até a nossa próxima aula.